Queridos, eu quero convidá-lo a abrir a Bíblia comigo. Quero deixar uma reflexão da palavra do Senhor aqui, em Atos capítulo 9. Atos capítulo de número 9. Nós lemos até o verso de número 9, no domingo passado. Isso. E nós vamos ler a partir do verso de número 10. Você pode permanecer assentado. Pode acender a luz aí para os irmãos, por gentileza, para facilitar a leitura. Isso, obrigado. Atos, capítulo de número 9. Nós ministramos no domingo passado sobre a vida do apóstolo, a conversão de Saulo. E vimos lá sobre 4 níveis de encontro que acontecem na jornada, o que deve acontecer na vida, na jornada de todo ser humano. Alguém lembra de algum deles? Quais são os 4 níveis de encontros? Os encontros rotineiros, os encontros transformadores, os últimos encontros significantes, significativos. Então, rotineiros, significativos, inesquecíveis e transformadores, que é o encontro dos encontros. E nós aprendemos que nesse encontro dos encontros, tem que ir andando assim, mas onde eu ponho aqui, cai uma gota aqui. Glória a Deus. E nós aprendemos que o encontro dos encontros, que é esse encontro que o Saulo teve no caminho de Damasco, que é um encontro que toca todas as áreas da nossa vida. Esse encontro dos encontros, ele carrega algumas características, sendo que o encontro dos encontros pode ser inesperado. Quando você menos imagina, acontece. Um culto aparentemente simples pode marcar a sua vida para sempre. O encontro dos encontros, ele confronta o nosso coração. Porque Jesus disse para ele: Saulo, Saulo, por que me persegue? Foi direto no coração dele, confrontando. Jesus não dá nenhuma rodeada, sabe, Paulinho? Nenhuma rodeada, falando assim: ô Saulo, eu sei que você é um camarada, um judeu assim, um fariseu top, que ora 2, 3 vezes ao dia, porque cumpria rigorosamente a lei, que jejua 2 vezes por semana, que dá dízimo das mínimas. Ele não fala nada disso, ele vai direto, fala: por que você está me perseguindo? Então o encontro dos encontros, ele confronta o nosso coração, ele vem de forma inesperada. O encontro do encontro redefine o nosso propósito, porque Saulo, quando estava indo com um propósito, mas o encontro dele com Jesus redefiniu o propósito, muda os nossos sonhos, as nossas prioridades. E nós vimos que esse encontro dos encontros transborda além de nós, não fica só na gente. Quando a gente tem um encontro real com Deus, quem está ao nosso redor percebe e é tocado diretamente por aquilo que Deus gerou em nós. Então, quando Saulo tem esse encontro dos encontros, em pouco tempo, o verso de número 20 fala que logo ele já saiu para pregar, porque esse encontro, ele precisa impactar não só a minha vida, mas ao meu redor. E a gente, ao olhar a vida de Paulo, essa conversão de Paulo, esse encontro dos encontros, esse encontro transformador, a gente precisa perguntar se isso aconteceu na nossa vida. Se esse encontro dos encontros aconteceu na nossa caminhada. Será que ele de fato aconteceu, redefiniu o meu propósito? Será que gerou transformações profundas? Será que está transbordando além de mim? Será que confrontou a minha realidade, mudou a minha vida? E agora nós vamos ler aqui o verso de número 10, onde nós vamos ver a vida de um outro homem que foi um instrumento de Deus para a conversão de Saulo. Atos 9, a partir do verso 10, diz assim: em Damasco havia um discípulo chamado o quê? Ananias. O Senhor o chamou numa visão, dizendo: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, lá na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e pôr-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, esse Saulo, e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes, para prender todos os que invocam o teu nome. Verso 15: mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e seus reis,
e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, diga comigo, então Ananias foi, 1, 2, 3 e... Então Ananias foi. Entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse, o que ele disse? Irmão Saulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Verso 18, imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado, e depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo, começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Amém? Vamos orar? Vamos orar ao Senhor? Em nome de Jesus, feche seus olhos. Quero convidar o Paulinho para vir aqui fazer essa oração, colocando diante do Senhor. Nesse momento, vamos ouvir a voz dele através da palavra. Pai, nós queremos te agradecer, te louvar por esses momentos agradáveis que o Senhor tem disponibilizado para nós nessa noite, onde nós iremos ouvir a tua palavra, onde nós ouviremos, ó Deus, a voz do Senhor. Queremos te pedir neste instante que os nossos corações estejam abertos para recebermos aquilo que o Senhor tem para nós, e que nós saímos daqui hoje, Deus, em nome de Jesus, diferentes de quando nós entramos. Que a tua palavra possa fazer algo novo em nossas vidas. Nós rogamos isso, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós tivemos um acampamento de jovens e adolescentes nesse ano, de 2024. Tem alguém aqui que está aqui, que participou do acampamento? Faz um ru aí. Aí, ó, temos aí. E nesse acampamento, o tema do acampamento, alguém lembra? Enraizados. E dentre as ministrações que nós tivemos, uma foi a primeira ministração foi a Lu que compartilhou, e nós somos muito impactados com a palavra. E eu lembro que nessa ministração, a Lu trouxe uma analogia, que permita-me trazê-la aqui nessa noite, falando sobre as vários tipos de plantas, e que possuem, as vários tipos de plantas, elas possuem pelo menos 2 tipos de raízes. Existem mais tipos, mas destacou sobre as 2 principais raízes que sustentam, que alimentam, que trazem nutrientes para as plantas. E essas 2 raízes que a Lu pontuou, qualquer coisa você me ajuda aqui a lembrar, tá, amor? A primeira delas é chamada de raízes primárias. Raízes primárias. E quais são as raízes primárias, ou também chamadas de raízes tuberosas? É a raiz que cresce verticalmente para baixo. De uma raiz principal, ela vai crescendo para baixo e produz fruto, produz alimento debaixo da terra. Ela produz vida, ela produz fruto, ela produz alimento precioso, mas de forma oculta. Essas são as raízes do quê? Primária. Quem pode me dar um exemplo de raiz primária? Cenoura, beterraba, mandioca. Então são raízes primárias. Cresce a partir de uma raiz principal, de forma vertical para baixo, e que geram fruto de forma oculta. O segundo tipo que foi destacado são as raízes chamadas de secundárias. Essas são raízes que crescem mais perto da superfície, que ramificam a partir de uma raiz principal, que também geram frutos preciosos, mas elas vão crescendo e nutrindo para cima, que formam a árvore, que nutre a árvore, que sustenta a árvore, e cresce para cima, e os frutos são visíveis, os frutos são notórios, como por exemplo, muitas espécies que nós conhecemos aí, pé de laranja, pé de limão, de jaca, de manga, e etc. Essas frutas, esses frutos são gerados a partir de raízes chamadas de raízes secundárias, isso mesmo, amor? Raízes secundárias. Então, esses são os 2 tipos de raízes. Todas as raízes, sejam secundárias, estou falando de forma bem simplória, prática, tanto as raízes secundárias quanto as raízes primárias, ambas absorvem água e nutrientes do solo, ambas. Elas têm absorções, elas fazem esse processo de absorção para alimentar ali e gerar vida e o fruto.
Ambas também ajudam a ancorar a planta no solo, proporcionando estabilidade para a planta. Para que a planta seja estável, ambas raízes, sejam primárias ou secundárias, ambas raízes, elas cumprem esse propósito de ancorar a planta. Mesmo que uma seja mais profunda, como a cenoura e etc., né, ou para baixo, melhor dizendo, ou essas que vão para fora, ambas ancoram a planta. Terceira semelhança, ambas são vitais para a saúde e crescimento da planta. Ou seja, todas as duas, seja onde se gera para baixo, que gera para cima, ambas elas são necessárias para que a planta seja saudável, produzem saúde, produzem crescimento. E uma última semelhança dentre tantas, ambas são valiosas para os seres humanos. Ou seja, os alimentos que ambas produzem, seja a beterraba, ou seja a maçã, ambas são frutos, são produtos, são alimentos indispensáveis, valiosos para o ser humano. Qual que é uma diferença pontual para aquilo que a gente quer conversar aqui nessa noite, à luz da palavra de Deus? É que a raiz primária, se a raiz primária ela for exposta ao solo, essa raiz que foi criada para gerar fruto para dentro, crescer para baixo, ela ficar exposta ao solo, o que vai acontecer com essa raiz? Você acha que ela vai sobreviver? Não. Você acha que ela vai conseguir produzir cenoura para cima? Não. Ela vai secar. Mesmo que ela tenha características e potencial de absorver, de sustentar a planta, de gerar vitalidade para o corpo humano que alimenta daquilo que ela produz, se ela estiver posicionada fora do lugar onde ela foi plantada, ou que ela foi criada para ser, ela morre. Da mesma forma, a raiz secundária, se ela for colocada para dentro do solo, de forma profunda, como a outra foi criada para fazer, ela também não vai conseguir gerar os seus frutos saudáveis. Ou seja, cada tipo de raiz precisa estar não só se alimentando bem, absorvendo nutrientes bem, mas ela precisa estar na posição adequada. Na posição adequada para contribuir de forma eficaz para o crescimento da planta, para cumprir o seu propósito de alimentar pessoas. Ela precisa estar posicionada na maneira certa. O que isso tem a ver comigo e com você? Da mesma forma, a nossa vida nessa terra, da mesma forma acontece com a nossa posição no reino de Deus. Todas as pessoas que foram outrora alcançadas por Jesus, tiveram um encontro com Jesus marcante, essas pessoas elas têm acesso a essas absorções, se eu posso assim dizer, de nutrientes, elas se alimentam da palavra, elas são fortalecidas pelo Espírito, elas estão ligadas, se elas estão ligadas à videira, elas recebem esse nutriente. Todo ser humano que teve encontro com Jesus, ele é essencial para o crescimento do corpo, todo. Independente de onde você está, independente de qual sua classe social, independente da sua capacidade intelectual, todo ser humano é essencial para o corpo. Fui alcançado por Cristo, sou corpo de Cristo, sou essencial no corpo, é essencial para a expansão do reino. Todo ser humano que teve um encontro, todo cristão, que de fato teve esse encontro com Jesus, produzem frutos preciosos, que alimentam vidas. E nessa dinâmica do corpo de Cristo, em semelhança às raízes, nós sabemos que existem alguns que estarão mais visíveis em sua atuação no reino de Deus, e outros que vão produzir frutos, mas de forma oculta. Uns vão produzir frutos de forma visível, notória, diante das pessoas, mas outros vão produzir de forma oculta. Qual que é o grande problema? É a mesma realidade da raiz. Quando aqueles que foram chamados para crescer, para poder produzir fruto de forma oculta, insistem em querer produzir fruto de forma exposta. A grande questão é quando uma pessoa, Deus a chamou para uma determinada área, mas ela insiste, força, porque só forçando, você tem que forçar para colocar
a mandioca, a cenoura, para o lado que não, ela não foi criada. Ela insiste em estar em uma posição que Deus não a chamou. Porque eu não estou sendo visto, eu não estou sendo notado, eu não estou sendo valorizado ou visto por todos, como aquela macieira, como aquele laranjeiro. Eu não estou sendo, e aí tenta se expor, o que acontece? Morre. Não foi criada para estar em certa posição, não foi chamada, e se não entendermos isso, muito ministério morre por causa disso. Muitos ministérios poderosos, frutíferos, valiosos, de gente que recebe nutriente, mas não está na posição certa, perde o propósito, morre espiritualmente, a vida da pessoa não flui. Aonde ela está, ela vira motivo de problema, de desgosto, de murmuração, de inquietude para o ambiente, porque ela não está na posição certa. Não foi criada para estar ali, porque não entende. Seja exposto, ou seja oculto, você está produzindo para o reino de Deus. Seja exposto, ou seja oculto, você está cumprindo o seu propósito belíssimo. Está alimentando vidas. Independente se recebe o elogio daqueles que passam, ou se ninguém vê, está produzindo vida para o corpo. Então nós precisamos perguntar para a gente, porque aquilo que pode dar vida para um, pode matar o outro. Aquilo que, a exposição que dá vida para um, mata o outro que foi criado, para não ser exposto. Então por isso que você não pode almejar querer estar no lugar de alguém, eu queria estar ali. Você pode se inspirar, mas você precisa estar onde Deus te chamou para estar. Independente se tem holofotes, se não tem holofotes, meu irmão. Eu preciso estar onde Deus me chamou para estar. E celebrar cada um no seu propósito, cada um no seu lugar. Então a exposição que dá vida para uma raiz, a exposição que dá vida para um ministério, pode adoecer e matar outra. Então nós precisamos entender hoje sobre o nosso valor no reino e sobre a importância de se posicionar corretamente no chamado que Deus nos confiou. A pergunta que eu preciso fazer, que eu fiz para mim, quero fazer para você: você tem estado na posição que Deus lhe chamou? Talvez a sua realidade seja outra. Talvez você está sendo oculto e Deus está falando: é momento de você dizer o eis-me aqui, como Ananias disse para o Senhor. Você tem estado ou você tem fugido do chamado de Deus? Ou você tem fugido porque não tem ninguém que está no corpo que não tenha uma função? Seja um intercessor da madrugada, seja uma pessoa que age nas esferas do reino de Deus, eclesiásticas, servindo nos bastidores. Mas todos nós temos um propósito. Quando você lê a parábola de Mateus, capítulo de número 25, se não me falha a memória, a parábola dos talentos, você vai ver que antes do servo, antes do Senhor partir daquele país, ele tinha quantos servos? Tinha 3, ali na parábola. A um ele deu 5 talentos, a outra ele deu 2, e a outra ele deu 1, cada um segundo a sua própria. Ninguém ficou sem talento. Ninguém ficou sem talento. E no final ele voltou para poder cobrar cada um daquilo que ele tinha dado. A pergunta que a gente precisa fazer: será que eu tenho estado na posição que Deus me chamou, ou eu tenho fugido do propósito de Deus? Uma forma de você ver isso é se você está morrendo dentro do ministério que você está, espiritualmente. Provavelmente você tem um chamado, mas está na posição errada. E aí precisa orar para saber aonde Deus de fato te chamou. Por que eu estou falando isso? Sobre o nosso valor e sobre a nossa posição certa. Porque quando você olha para a vida de Ananias e Paulo, você vai observar que eles são exemplos dessa realidade. Se eu perguntasse para você aqui sobre Paulo, quem lembra que as raízes primárias são qual raiz? As que ficam, as raízes primárias são qual, gente? Que cresce para baixo. E as raízes secundárias para cima. Resumidamente, bem simples. Se eu falo sobre o apóstolo Paulo, você acha que qual tipo de raiz ele seria nessa analogia? As raízes, as secundárias, visíveis.
O apóstolo Paulo é como uma raiz secundária, visível, expansivo, escreveu cartas, correu nas nações, cidades, espalhou o evangelho de forma ampla, tocou milhares de pessoas através da sua pregação e continua tocando bilhões, se eu posso dizer assim, de pessoas através dos seus escritos. Afinal, a Bíblia é o livro mais lido em todo o mundo. Então, através daquilo que Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, milhares, milhões, quem sabe bilhões de pessoas já foram tocadas, certamente, através dos escritos desse homem. E ele foi um dos líderes mais notáveis da igreja primitiva. Se destacou não só com os escritos, mas o quanto que Deus usou esse homem com poder, com unção e graça diante da sociedade, por onde ele passava. Eu até mencionei no domingo passado que muitos historiadores acreditam que o fato mais notório do Novo, a conversão mais notória do Novo Testamento é justamente ali a do apóstolo Paulo. Um dos maiores acontecimentos depois do Pentecoste na realidade da igreja primitiva. Então o apóstolo Paulo é a realidade de uma raiz secundária, notável, visível. Entretanto, nesse texto que nós lemos, existia um homem que às vezes passa desapercebido diante dos nossos olhos e que foi de fundamental importância para o processo de conversão de apenas um homem chamado Saulo. Não se tem mais nada narrando nele. Não se acha, a não ser repetidamente, que ele é o camarada que foi usado para a conversão de Saulo, alguma outra atuação desse homem chamado Ananias. Um homem que não tinha tão grande popularidade, ou quase nenhuma, a não ser nas próprias pregações de Paulo, que mencionava sobre ele, como está lá, não só em Atos 9, mas em Atos 22, quando Paulo estava contando a sua conversão, não tem como contar a conversão dele, sem citar Ananias. Mas você vai ver que Ananias, ele aparece no Novo Testamento, com essa atuação específica, não no púlpito, mas dentro de uma casa, em uma das ruas de Damasco, em que Deus fala com ele, ele vai até essa casa, entra nesse quarto, e essa experiência acontece só ali. Um homem é curado sem público em volta, um homem que estava cego há 3 dias passa a ver, um homem que estava ali, era um perseguidor cheio do Espírito Santo, um homem recebe algo poderoso de Deus, a partir de um homem comum. Mas se a sua obediência no chamado, na posição certa, foi indispensável para impactar o mundo. Impactar o mundo. Você vai ver o quanto que Ananias foi um homem usado por Deus, porque Deus usou Ananias nesse oculto. Você vai ver Deus usando Ananias em Atos 9, que nós lemos, Atos 17, 18, com o dom de cura. Porque ele coloca a mão, como eu disse agora há pouco, e imediatamente é recobrada a sua visão. Saulo passa a ver a visão física, um homem cego passa a ver. Ele é usado, ele vive a experiência de um dom de visões, porque o que Deus disse não foi um sonho, ele teve uma visão espiritual. O texto nos diz aqui no verso de número 10 assim: e havia um certo discípulo em Damasco chamado Ananias, e o Senhor disse-lhe em uma visão. Ou seja, esse homem teve uma visão. A visão é como uma percepção a olho nu de algo que é espiritual, que o Senhor revela para essa pessoa. Lembra que quando a Juliana falou sobre o testemunho que a Lu compartilhou? A Juliana compartilhou que teve uma visão quando ela estava pregando nesse púlpito sobre a Lu, que viu um exame e que, como se o Senhor estivesse rindo, o Senhor sorrindo na verdade, e mudando ali as taxas. Mudando as taxas dos exames. É uma visão que se tem. Ela estava pregando e teve uma visão espiritual. Então tem pessoas que recebem essas revelações. Ananias viveu. Dentro do seu quarto, lá na sua casa. Se não bastasse, o Senhor deu uma revelação para Ananias, da vontade dele, para a vida de Paulo. Porque lá em Atos 22, verso 12 a 15, ele diz assim, que o Deus dos nossos pais te escolheu para conheceres a sua vontade. Ou seja, ele estava dando direções, reveladas por Deus para Ananias, melhor dizendo, para Saulo ali. E ele foi um instrumento de Deus em Atos 9:17, para que Saulo, além de recuperar a visão, fosse cheio do Espírito Santo. Recebesse, provavelmente, esse ser cheio do Espírito Santo, a forma deles notarem, dentro da realidade de Atos dos Apóstolos, provavelmente ou através de um dom de línguas,
ou através de profecia, porque como ele ia saber se estava ali sendo cheio do Espírito Santo naquele momento? Era muito provavelmente nessa ocasião, como diz grande parte dos teólogos, uma realidade do que aconteceu em Atos 2. Então ele foi esse instrumento de Deus, além disso foi instrumento de Deus também para conduzir Saulo ao batismo. Não foi nem, quem batizou foi um próprio discípulo de Jesus, não era nem um dos apóstolos. Não foi um apóstolo que batizou Paulo. Quem batizou foi um discípulo chamado Ananias. Um homem desconhecido, um homem comum, uma raiz primária, mas por andar na posição certa e de forma certa, foi um instrumento poderoso para que o Evangelho chegasse até nós e nós estivéssemos reunidos aqui nessa noite. Quem quer ser usado por Deus aqui? Independente de onde você vai atuar, saiba que ninguém aqui é insignificante para Deus. O que eu não posso é ficar omisso diante de um chamado espiritual, um chamado divino. O que eu não posso é ficar calado diante de uma ordem dada por Deus, porque você e eu precisamos entender que nós não estamos aqui nessa terra simplesmente para viver 50, 60, 70 anos acordar, trabalhar, estudar, dormir, acordar, trabalhar, estudar, dormir. Criança, adolescente, jovem, idoso, morreu, acabou. Porque tem gente que a vida dele é em prol disso. E não entende que isso é apenas um ensaio. A vida é apenas um treino para a grande realidade que é a eternidade. A vida nessa terra é uma gota, se eu posso assim dizer, no oceano. Ou como o apóstolo Tiago diz, é como uma neblina, que quem já dirigiu o carro na estrada, às vezes ali na madrugadinha, antes de iniciar o dia, que está densa, forte, e de repente se dissipa. E muitas pessoas estão vivendo nessa terra, às vezes tiveram um encontro, quem sabe com Jesus ou com a religião, como nós conversamos no domingo passado, mas vivem a vida apenas em prol das coisas da terra. E Jesus não nos chamou para viver nessa terra, se movendo pelas coisas unicamente da terra. Nós fomos chamados para sermos cidadãos dos céus. Nós somos chamados para que a nossa mentalidade não seja da carne, mas seja do Espírito. Nós somos chamados para pensar não singelamente nas coisas da terra, mas nas coisas do céu. Pensar nas coisas do alto. Existe algo que Deus quer fazer na sua vida, além de simplesmente acordar, trabalhar, estudar, dormir, trabalhar, acordar, estudar, dormir. Não, Deus tem algo para fazer através de você que tem impacto eterno. E tem Ananias aqui neste lugar. E às vezes você está lá no oculto, e o Senhor está trazendo ao seu coração nessa noite. Você precisa, Ananias, entender o teu chamado. Você precisa dar a resposta certa àquilo que Deus tem para você. Não importa qual a posição que você está, o que importa é ser conhecido nos céus. Importa é o céu olhar e falar: tem um homem ali que está no secreto. Se eu chamá-lo, ele vai obedecer. Ele vai dizer: eis-me aqui. E aí nós olhamos para esse homem. Deus usa esse homem de forma tremenda, mesmo que não estava diante dos holofotes da popularidade, mesmo que não estava diante com um cargo de apóstolo, mesmo que não estava em uma comissão especial, mas foi usado tremendamente pelo Espírito de Deus. E eu quero declarar em nome de Jesus sobre vidas aqui, que o Senhor vai te usar de forma tremenda. Eu quero declarar ainda mais ainda esse ano. O Senhor está queimando o seu coração. O Senhor está queimando o seu coração de amor por Ele. E o Senhor vai te usar ainda esse ano de forma que você nem imaginou. Você está construindo no secreto, mas o Senhor vai fazer você fluir no público. É no tempo dEle e é para a glória dEle. Oh Jesus, eu creio.
Eu creio de forma sobrenatural. Eu achei tão interessante. Eu estava agora, o pastor da igreja, o presidente da Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil, o pastor Edvani, presidente da nossa denominação no Brasil, estava aqui em Valadares esse final de semana. Falou para pastores um dia de manhã. E numa palavra que eu fiquei pensando, uma frase simples que ele disse acerca de um texto bíblico e que muito impactou meu coração. Ele falou que quando aquele momento que Pedro negou Jesus e encontra com Jesus novamente, qual foi a pergunta de Jesus para ele, para que ele pudesse fluir no chamado? Quem lembra? Pedro, tu me amas? Você me ama, Pedro? Isso basta. Mas tem um requisito tal. Pedro, você me ama? Apacenta. Pedro, você me ama de fato? 3 vezes Jesus perguntou. Não é com amor filéu, é com amor, esse amor de entrega completa, esse amor ágape. Eu te amo, Senhor. Então apacenta os meus cordeirinhos. Sabe, é um amor por Jesus genuíno. É aquilo que nós conversamos, às vezes onde tem muita regra, tem pouco relacionamento. Jesus não quer chamar mais a gente só de servo, não me chama de Senhor apenas, mas me chama de amigo. Você já conhece a minha vontade. Eu não quero, como se ele dissesse, eu não quero alguém caminhando comigo, me obedecendo, só por obrigação, só porque eu falei, eu vou fazer. Não, mas eu quero que alguém que me obedeça por amor. Jesus, eu te amo. Sabe quando você ama uma pessoa e ela pede uma coisa para você fazer, e você faz, e faz com vibração, porque é para uma pessoa que você ama. É isso que Jesus nos chama, para a gente andar em amor por Ele. É para a gente servi-lo não por uma obrigação, não por um peso, mas servi-lo por amor. E aí Deus chama Ananias numa visão, passa o endereço para ele, na rua direita, onde estava hospedado Saulo, pede para ele ir lá, para que ele fosse um instrumento de Deus para a cura desse homem, para esse homem receber a direção, e para esse homem se mover numa nova missão. Verso 18, imediatamente, logo como escamas caiu os olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantou-se e foi batizado. Depois de comer, recuperou as forças, e passou vários dias com os discípulos, e logo começou a pregar nas sinagogas, que Jesus é o Filho de Deus. Quais são eu quero ser usado. Quem quer ser usado por Deus aqui, né? Quem ser um instrumento? Glória a Deus. Dependendo do seu temperamento, dependendo da sua criação, dependendo da sua história. Quais são as características do anônimo que Deus usa? Quais são as características das raízes primárias que Deus usa? Quais são as características dos desconhecidos da terra que Deus usa? Primeiro, intimidade com Ele, secreto com Deus. Uma das virtudes notórias desse texto, de um anônimo que Deus usa de forma poderosa, é intimidade. O texto diz: disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias. E Ananias respondeu: Senhor, eis-me aqui. Deus apenas chamou o nome dele, Ananias. Olha aí, verso de número 10. E havia um certo discípulo em Damasco chamado Ananias, e o Senhor lhe disse numa visão, Ananias. E ele disse: eu estou aqui, Senhor. Samuel estava aprendendo quando pequenininho a discernir. Lembra? A voz de Deus: foi você ali que me chamou? Voltava: não, foi você ali que me chamou 3 vezes. Na 4ª vez ele discerne. Agora aqui o texto, olha o texto aí. Estou falando, olha para o texto, verso de número 10. Diz assim: o Senhor disse-lhe em uma visão, Ananias. Falou mais nada. Só o chamou pelo nome, Ananias. Ele falou: Ananias. Estou conhecendo essa voz, essas diretrizes. Não, Ananias. E bastou ouvir o seu nome chamar, e ele disse: eu estou aqui, Senhor. Já viu aquele filho que chora, a mãe fala assim: meu filho, pelo choro do menino. Já viu aquele que na infância o pai chama, sabe? O pai chama, você já sabe que é a voz do pai. Sim ou não? Mateus, lembra, Mateus? Quando você estava lá em casa depois da virada do ano, 18 anos, seu pai bateu lá na porta, 7 horas da manhã, a gente ia passar da festa da juventude junto depois do culto, da virada.
Aí nós voltamos da festa, eram às 6 horas da manhã, né? Mais ou menos, às 6, alguma coisa assim, a festa dos jovens da igreja, tal. E aí Mateus começou a dormir, estava perto de fazer o curso do CFO, né? Da polícia. Tinha acabado de dormir, o pai de Mateus bateu. Vamos estudar, menino. Mateus, acorda o Mateus aí. Já levantou rapidinho, já não, estou pronto, pai, estou pronto, né? Estou pronto. A gente conhece a voz do Pai. A gente conhece a voz de quem a gente anda em intimidade. Ananias, estou aqui, Senhor. Então, uma virtude do anônimo que Deus usa se chama intimidade com Deus. O que está escasso às vezes da geração de cristianismo atual. As pessoas hoje não encontram tempo para sós com Deus, não encontram tempo para ouvir a voz de Deus, não encontram tempo para um diálogo com Deus no secreto. E por isso ouve como o Farley, o missionário Farley, trouxe uma palavra para a nossa juventude, não consegue discernir a voz de Deus porque tem muitas vozes que estão sendo acolhidas no seu ouvido, e ele não está entrando muitas vezes no secreto para entender o que é a voz de Deus e o que não é a voz de Deus. E aí você olha, por exemplo, para João capítulo 10, verso 4, Jesus diz, as minhas ovelhas, elas o seguem, porque ele conhece a voz. João 10, 14, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Como que está o nosso acesso com Deus? Se nós queremos ser raízes, independentes, se notórias ou ocultas, que o Senhor usa nessa terra, há alguma virtude indispensável para o anônimo, para qualquer pessoa que Deus usa, é intimidade com Deus. Queridos, entenda uma coisa, o culto público, a gente tem falado isso em algumas ocasiões, entenda, o culto público deve ser uma extensão do seu devocional no particular. Não é aqui que você vai pegar a fonte de intimidade com Deus. O culto público é uma extensão de uma vida com Deus no particular, no secreto. Aqui eu transbordo daquilo que eu alimentei durante a semana. E por isso que muitas vezes as pessoas começam a dar notas em culto, não conseguem se conectar muito, ou falam que o culto foi bom, foi mediano. Por quê? Porque ele veio para o culto para receber, e não para transbordar daquilo que ele recebeu no secreto. O culto público deve ser uma extensão daquilo que eu cultivei no particular, no secreto com Deus. Faça um teste e me fale. Próximo culto, antes de você vir para o culto, separe, momentos antes, 15, 20, 30 minutos antes, entra para o seu quarto, coloca um louvor lá, adore ao Senhor, cante ao Senhor, ore ao Senhor, antes do culto, e vem para esse culto. Vem para esse culto, você vai ver, aí você vai falar, nossa, que culto foi esse? Não, o culto é mesmo, Deus está aqui, o Senhor habita no meio dos louvores. A questão é que a sua alma já estava preparada, sua alma estava preparada pelo Eterno para viver aquilo que o céu tinha preparado para a sua vida na noite. Intimidade, aí você vai, olha, Deus falou comigo nisso. Porque o culto público é uma extensão daquilo que eu cultivo no secreto com Deus. Ali eu venho para transbordar. Eu sei que todo mundo já faz isso, mas eu repeti essa dica só para... Amém ou não amém? Profeticamente, faça isso. Faça isso. E em nome de Jesus eu quero declarar que o Senhor vai nos ferir com uma fome por Ele. Porque essa geração está perdida. Existe uma geração perdida e sedenta por Deus, sedenta para ver homens que ouvem a voz dele se movem sobre a voz dele, que tem intimidade com ele na terra. Então uma virtude do anônimo que Deus usa é justamente a intimidade com Deus. Uma outra virtude de um anônimo que Deus usa é o texto em Atos 22, 12, quando Paulo conta o testemunho de conversão dele diante do rei. Ele diz assim, um homem chamado Ananias, piedoso, conforme a lei, tendo bom testemunho. Olha, quer ser usado por Deus é intimidade no secreto e o bom testemunho diante da sociedade. Isso acontece naturalmente quando eu vou cultivando genuinamente uma intimidade no secreto. O Espírito de Deus vai me movendo, vai me moldando, melhor dizendo. E quando eu estou diante da sociedade, não tem como eu transbordar algo diferente daquilo que eu estou cheio. Não tem como eu me encher de Deus no secreto e sair para a mesa do café da manhã murmurando a vida. Não tem como. Não tem como eu me encher de Deus no secreto pelas manhãs e sair no trânsito xingando as pessoas. Não tem como.
Não tem como eu me encher de Deus no secreto, antes de sair para o ambiente de trabalho, chegar no ambiente de trabalho e começar a mentir para um, para outro, para outra pessoa. Não tem como. Então quem anda em intimidade genuína e não religiosamente com Deus no secreto, vai frutificar e vai fluir como Ananias, vai dar bom testemunho no público. Sabe por quê? Porque Deus não usa altar de qualquer jeito, Deus não usa vida de qualquer jeito. Deus disse para Josué, antes dele atravessar o rio Jordão, para pisar na terra prometida, ele disse para Josué capítulo de número 3, verso de número 5, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Ou seja, não vai de qualquer jeito não, porque a santidade precede a manifestação do sobrenatural de Deus. Quando você anda em santidade, você pode preparar, o rio Jordão vai se abrir, e o Senhor vai fazer você viver o extraordinário dos céus da terra. Ô Elias, você precisa limpar esse altar. O Baal, os adoradores de Baal sujaram esse altar todo, Elias. Limpa o altar. Se limpar o altar, Elias, você pode preparar o que você nunca viu acontecer. Vai acontecer. Fogo vai cair do céu, vai lamber a água e vai ver o sobrenatural dos céus da terra. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Nós não podemos viver nessa terra um cristianismo como a sociedade muitas vezes tem visto as pessoas, um cristianismo hipócrita. Nós precisamos ser a realidade da vida que nós anunciamos. Uma juventude guardada pelo Senhor. Sim, vou me guardar para o casamento, porque eu quero honrar a minha aliança primeira com Deus. Vou guardar os meus lábios, vou guardar os meus olhos. Hoje a pessoa está pecando, a pornografia está tomando conta da mente, está tomando conta do dia, está tomando conta dos aparelhos. Jesus essa noite vai quebrar esses sofismas de Satanás que está te aprisionando e te distanciando de ser um instrumento dele. Essa é uma ação maligna, tenta te aprisionar no pecado. Porque Ele sabe quantos jovens serão libertos através da tua santidade, da sua vida com Deus. Ele sabe quantos jovens se renderão, deixarão drogas, deixarão o mundanismo através da sua vida. Aí Ele te aprisiona no pecado, te aprisiona no prazer que te distancia de Deus. Mas eu quero declarar em nome de Jesus que as cadeias que estão te aprisionando no reino espiritual, estão te distanciando do Senhor, estejam quebradas essa noite no poder do nome de Jesus. Que caia um temor do céu sobre os nossos corações essa noite. Um temor dos céus das ruas. Um temor dos céus quando eu entrar para o meu quarto. Quando você entrar para o seu quarto. Quando você não tiver ninguém por perto. Um temor do Senhor, não tem ninguém vendo, mas os olhos daquele que tudo vê, está me vendo. Os olhos que são como chamas de fogo. Os olhos daquele que é santo está me vendo. Não tem ninguém me vendo. O pastor não está me vendo. Os meus pais não estão me vendo. A minha esposa não está me vendo. Mas os olhos daquele que tudo vê está sobre mim. E eu temo a Ele, eu amo a Ele. Jesus, levanta José aqui nesse lugar. Não tem ninguém no palácio. Uma mulher bonita o chama para o envolvimento. Eu deixo a minha roupa, mas eu não vou negar a minha fidelidade a Deus. Eu não vou desonrar a humildade. Querido, deixa eu dizer, a porta continua estreita. Não passou por reforma não, tá? Apertado o caminho é estreito. Agora você fala, isso é um fardo. Não, é fardo para quem, meu irmão? Porque a Bíblia diz que os mandamentos do Senhor não são pesados. Quem o ama genuinamente, isso não é fardo, isso é privilégio, isso é prazer, isso é satisfação. Porque somente a vontade dele, não a nossa, é boa, perfeita e agradável. Os mandamentos do Senhor não são pesados. A maior alegria do seu coração, eu posso lhe dizer isso, não está a andar em pecado, mas é andar
andar na presença, porque na presença e não no pecado há plenitude de alegria. Sim, na presença há satisfação, e você sabe disso. Você sabe que quando você está andando na presença, não tem alegria maior, não tem satisfação maior. Eu quero declarar sobre vidas aqui nessa noite. Nessa noite, cadeias e grilhões serão quebrados. Não importa quantas vezes, não importa quantas vezes, não importa quantas vezes você confessou e retomou. Eu quero declarar libertação definitiva. Eu quero declarar sobre vidas libertação definitiva no poder do nome de Jesus. Jesus está gritando sobre corações. Sabe por quê? Porque eu tenho pressa, Ananias. Eu tenho pressa, Ananias. Tem muita gente perdida, Ananias. Tem muita gente que está andando errante, como Saulo, Ananias. Está esperando o seu posicionamento, Ananias. Está esperando o seu posicionamento, Ananias. Você pode adorar o Senhor por um instante ao som da adoração, ao som dos instrumentos, ao som do louvor. Você pode adorar Jesus. Você pode clamar pela misericórdia. Você pode clamar pela presença. Você pode clamar pelo perdão. Você pode clamar pelo renovo. Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui. Oh, se levante os Ananias. Está aqui, pastor, está batizando hoje. Oh, esse menino era assim, era assim, era assim, era assim. Jesus vai te usar para libertar gente improvável. Jesus vai te usar para ser um instrumento de libertação na sua família. Mas eu sim, Ananias, é você que vai ouvir. Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Intimidade, santidade, bom testemunho, disponibilidade. Eu vou encerrar. Diga comigo: intimidade, santidade, disponibilidade. Vamos dizer essas três palavras, 1, 2, 3 e... Intimidade, santidade, disponibilidade. O texto diz no verso 10: e respondeu Ananias: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Quando ele ouve o chamado de Deus, ele não se mantém na mesma posição que ele estava. Mesmo que aquilo que Deus pediu para ele era arriscadíssimo, José. Porque ele mesmo sabia: mas eu tenho ouvido esse Saulo que tem matado os cristãos. Mesmo ele sabendo que era arriscadíssimo. Você vai ver, e Ananias foi. Ananias foi. Disponibilidade para missão. Disponibilidade para missão. Deus não está perguntando: ô Ananias, qual é o seu currículo? Deus está perguntando: qual é a sua disponibilidade? Deus não está perguntando: e aí, qual o currículo que você tem? Quantos anos isso, aquilo, outro? Não, Ele está querendo saber da sua disponibilidade. Deixa essa rede aí, ô Pedro e João. Mas eu sou oculto, como foi dito lá mesmo em Atos dos Apóstolos, capítulo número 4. Eles são incultos, melhor dizendo. Eles são incultos. Eu não estou perguntando seu currículo. Eu estou perguntando a sua disponibilidade. Deixaram tudo e seguiram. Mesmo de uma missão arriscada, deixaram tudo e seguiram. Como diz o Senhor ali diante do profeta Isaías, capítulo 6, verso 8: então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? Há um grito de Deus em corações aqui nessa noite: quem enviarei para essa casa? Quem enviarei para essa família, para a sua família? Quem há de ir por nós? Isaías responde a esse chamado diante de um contexto de geração incrédula: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Não importa se a missão é perigosa, não importa o quanto vai me custar, nós estamos aqui para gastar os nossos dias da nossa vida por Ele, e para Ele, e para a glória do nome dEle. Eu não nasci para viver apenas os meus singelos dias nessa terra, que nem sei quantos dias serão, mas eu estou aqui para viver para um impacto eterno, para algo que a eternidade já tem para reproduzir, e que o céu
Deus está revelando. E você é um chamado de Deus. Tem Ananias aqui, tem Paulo aqui, e o chamado de Deus é: a quem enviarei? Paulo sai logo a pregar, e Ananias diz: eis-me aqui, Senhor. Que nessa noite o Senhor levante Ananias e Paulo, que andam em intimidade, que andam em santidade, que tem de disponibilidade, e você vai viver, Saulo, e você vai viver, Ananias, o que você nunca imaginou viver, que só o céu pode produzir isso. Visão, só o céu pode produzir. Unção para curar, só o céu pode produzir. Pregar com poder, só o céu pode produzir. Que aquilo que o céu pode produzir se manifeste sobre a sua vida agora. Eu sinto Deus neste lugar. Que aquilo que só o céu pode produzir tome a sua vida. Eu quero convidar você a colocar-se de pé em nome de Jesus. Eu quero convidar, pode cantar, Alonso, uma canção. E eu quero convidar você a clamar o Senhor, porque tem nessa noite algo que só o céu pode produzir, para ser derramado sobre vidas. Amanda.